Boa noite, gente. Vamos mais uma vez nos esforçar, nos concentrar para deixar lá fora todos os nossos problemas e aflições e simplesmente focarmos na noite de hoje, nesse local, nesse ambiente, para que a gente possa adentrar melhor o conteúdo que nós vamos abordar. Que nossos queridos irmãos espirituais possam também compartilhar conosco desses momentos, apaziguando o nosso coração, trazendo-nos a sua intuição, derramando sobre nós a sua serenidade. E assim, aos poucos, nós vamos nos reconstruindo a partir das lições do Evangelho. Que cada ensinamento, que cada expressão, que cada palavra possa tocar fundo no nosso íntimo. De verdade, nós possamos nos modificar, alijar as nossas imperfeições e fazer com que as boas tendências afloram. Que Deus nos ampare nessa empreitada, nos proteja, nos intua, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então, gente, hoje nós vamos, agora o cachorro já parou de latir, então agora a gente pode começar. Né? Vocês viram que ele é pontual, né? Toda terça, 8 horas da noite, o cachorro tem que dar um anúncio. É um mestiço de cachorro e galo. Pois é, mas deu força. Vamos lá, nós estamos então no item 139 do Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, né? cujo título chama-se Por Amor. Por Amor. Olha, dá para a gente falar o resto da noite só com essas duas palavras. Dá para traçar aqui uma enorme infinidade de exemplificações, de lições, de ensinamentos sobre esse título. Na realidade, essa palavra resume bem o que nós somos. Tá? Nós ainda, no estágio que nos encontramos, não entendemos o que seja amor. Não entendemos. Quando eu falo, por exemplo, que o maior tesouro que nós possuímos são aquelas pessoas que estão à nossa volta. E quem está à nossa volta? O mundo inteiro está à nossa volta. Esses são os tesouros. Mas a gente consegue compreender isso? Ainda não. Por quê? Qual a dificuldade de compreender que o tesouro maior que nós possuímos está justamente do nosso lado? Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que a gente dá muito mais valor em nós mesmos do que em tudo ao demais. Isso porque nosso orgulho, nossa vaidade ainda está exacerbado. Ainda está numa condição muito forte, muito latente em nós. E a gente não consegue ainda perceber o manancial que temos sempre ao nosso lado. Por exemplo, quando nós caímos, sempre tem uma pessoa que vai nos soerguer, vai nos colocar para cima, vai nos dar força, e às vezes a gente nem dá o devido valor a essa pessoa.
Pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser até um desconhecido, pode ser um religioso de qualquer doutrina. Pode estar ali justamente para nos soerguer. Então sempre haverá pessoas à nossa volta nos ensinando o valor, né, de ter alguém. Mas ainda não conseguimos realizar isso. E uma das coisas mais comuns, um dos erros mais frequentes vamos falar de atualidade, não vamos falar do passado, vamos falar do presente aqui onde nos encontramos. Um dos maiores problemas é que as pessoas ainda estão focadas em seu bem-estar, em sua, vamos dizer, em seu paraíso particular, em sua zona de conforto criada por ele mesmo. Então, nesse paraíso criado pelas pessoas, existe um centro que geralmente é uma pessoa, seja um masculino ou feminino, não importa. Seria aquela que muita gente procura, sonha, idealiza, chamado alma gêmea, né? Uma pessoa para se viver o resto da vida como se fosse, né, aquela conjunção perfeita. Mas então confunde-se muito a palavra amor, a expressão amor, o que nós somos, o que nós sentimos, com essa ainda ingênua percepção que nós temos sobre isso. Muito ingênua ainda. Nunca conseguimos captar a grandiosidade. Se a gente tivesse que traduzir uma palavra, o Cristo, o próprio Deus, qual palavra que mais se aproximaria deles? É amor. O que nós somos? Nós somos uma criatura, uma fagulha do Pai. Se o Pai é amor, o que nós somos? Não temos o DNA deles, a gente pode falar assim, metaforicamente? Temos. Então somos, mas por que somos tão ruins ainda, somos tão maus? Não é isso, nós somos ignorantes. Ignorantes. A gente, recém saindo ainda do primitivismo, carregamos desse primitivismo muita e muita bagagem ainda. Então quando a gente fala assim, tem que fazer a nossa reforma íntima, tirar as coisas, não, tirar o excesso de primitivismo que nós temos ainda arraigado. Evolução é isso, você vai tirando, vai perdendo aquela configuração primitiva e colocando configurações, né, mais avançadas. Ali que se dá a reforma, né? Que eu acho que nem a gente sabe fazer direito. Então. Porque a gente desconhece, nós somos assim. Então, para a gente cair a ficha que nós estamos errados, é muito difícil. Se eu chegar aqui e apontar assim, um defeito, por exemplo, pegar o Vicente, Geraldo, o Vicente, já confundi a idade, entendeu? Pegar o Geraldo, eu falei, olhei para você e falei, você não está com cara de Vicente, Vicente é um outro. Então, a gente estava falando do São Vicente. Você está falando do São Vicente Paulo. Ele confundiu tudo. Eu sou Vicente, mas não sou o santo, não. É o outro Vicente. Então, ó, vou pegar o Geraldo aqui. Até perdi o que ia falar. Tá, lembrei. Geraldo, se eu chegar para você apontar um defeito, ó, você é assim, assinalado. Como que você toma esse, qual que é o impacto? Qual que é o impacto? Primeiro impacto, se eu chegasse para você e falasse assim, você é isso, você tem esse defeito. Primeiro impacto, não vale pensar, é o primeiro impacto. Eu acho que eu vou ficar na dúvida assim, ó, será que eu sou mesmo? Não, não sou não, né? Seria as duas respostas ao mesmo tempo. Aliás, eu faço a pergunta e respondo. Será que eu sou assim mesmo? Não, não sou não.
Ele está falando, mas ele está enganado, né? Pois é. Seria Então, que- a gente tem esse mecanismo de defesa, todos nós temos, né? Principalmente quando é muito abrupto, né? Você vai com um jeitinho assim, você consegue às vezes contornar e impor a sua ideia. Mas quando é meio abrupto, a primeira coisa é a defesa, o instinto de defesa. Às vezes a gente nem raciocina, você já pensa assim, o que esse cara está falando? Já é uma coisa mais agressiva, né? De não aceitação. Porque é um instinto, não é que a pessoa parou para pensar, né? Então isso demonstra o quê? Que nós estamos ainda muito atrelados ao primitivismo. Mas nós temos muito, inclusive tem uma frase que se usa, que até eu às vezes eu falo isso, eu falo assim, nossa senhora, eu fiquei com tanta raiva que eu soltei os cachorros. Tá lá. Para soltar tem que Tá estar lá. lá, tá lá. Soltar os cachorros, tá lá impregnado, lá no porão, tá lá. Veio à tona. Pois é. Não é? É bem isso. Então, a gente tem que vai trocando isso. Quando a gente fala livrar-se das más tendências e colocar coisas boas, é justamente a gente explorar essas nossas limitações. Só que é o seguinte, no normal a gente não nota. Se eu não falasse, por exemplo, esse defeito seu, você continuaria vivendo normalmente, atrelado a esse sentimento, a esse jeito de ser, né? E todos nós temos, né? Mas qual que é a melhor forma da gente compreender isso? Que nós temos determinado defeito. É quando coloca do nosso lado pessoas iguais a nós. Aí você consegue ver no outro aquele defeito que você não vê em si próprio. E a mesma coisa. Então, justamente, quando põe duas pessoas idênticas juntas, não dá certo. É sempre brigaiada. Já viram isso? Geralmente no núcleo doméstico, sempre tem a pessoa mais ponderada, tem aquela pessoa mais ativa, tem aquela pessoa mais preguiçosa, tem aquelas pessoas problemáticas. Então sempre tem ali um mix, né? Mas se puser pessoas problemáticas juntas, vai dar problema. Se for pessoas extremamente preguiçosas no núcleo, vai ser um núcleo totalmente com aquela característica. Então, nós aqui temos um grande aprendizado com as pessoas, cada um é de um jeito, cada um tem o seu defeito, cada um tem a sua virtude. A gente aprende com os defeitos, aprende com as virtudes, e assim a gente vai se moldando, né? Então veja a importância das pessoas, a importância de você ouvir as outras pessoas. Quanto mais arrogante um ser se portar de forma arrogante, né? Menos ela vai compreender e captar as lições que o próximo pode lhe oferecer. Então, esse título se encaixa muito na nossa vida, porque por amor, nós estamos aqui vivendo. Por amor, vivemos em sociedade, aprendemos uns com os outros. Caímos, adoecemos, levantamos, despedimos, confraternizamos. É tanta coisa, tanto aprendizado, tanta situação que faz com que nós venhamos a nos elaborar, nos reconstruir a cada dia. Bom, feito esse pequeno preâmbulo sobre o título, vamos ao Evangelho aqui, que está, esse trechinho está em João, capítulo 12, versículo 40. João, capítulo 12, versículo 40. Vamos lá. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração
e se convertam, e eu os cure. É um trechinho um pouquinho extenso, né? Vamos lá. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Tá, como eu já falei demais no comecinho aqui, né, só do subtítulo, vou ler o que Emmanuel traça sobre esse assunto, depois a gente completa. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Olha, os planos mais sublimes da natureza, os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e de amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões, e misteriosa força fornece-lhes o necessário. Então a gente já pode ver que esse trechinho foi tirado lá do Olhar dos Lírios do Campo, né? Então, por sinal, eu vivo lendo, né? muito demais. Quem não leu, né? Olhar os Lírios do Campo, leia esse livro que vale a pena, apesar de não ser um livro espírita. Não, é belíssimo, né? É belíssimo. É um livro excelente, muito bom mesmo, a história fantástica. Vamos lá, os lírios não tecem, as aves não guardam provisões, e misteriosa força fornece-nos o necessário. Imagina nós, né? No próprio trecho fala-se isso. O que é dado então a nós, se ao lírio que nasce num dia, no outro já é jogado ao fogo, né? É lhe dado tanta beleza, imagina o que nos preparado, né? Destinado. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Aqui, uma asa, acolá, um dente a mais. Ali, desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muita vez se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, faz-se preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque, fora do equilíbrio, encontrarão o sofrimento na restauração indispensável das leis externas desse mesmo amor divino. Ou seja, é preciso que o seu mundo perfeito desabe, né, para que ele saia desse casulo e possa realmente encontrar ali a beleza da vida e não só os fatores externos ou de satisfação própria, né? Então, quantos por aí se perdem da opulência? Tem tudo, podem tudo e fazem nada. Pois é, isso nos remete à parábola dos talentos, né? As pessoas recebem muito de Deus, recebem uma grande oportunidade de servir, trabalhar, ser útil, desenvolver-se, e guardam os talentos na onde? Nas suas próprias fantasias, puras fantasias. Quantos e quantos ganham aí um bom dinheiro? Não vou falar de profissão, né? Mas vamos dizer que ganham um bom dinheiro. O que fazem nesse dinheiro? Nada. Nada. Absolutamente nada. Gastam em diversões,
gastam em carrões, em mansões, em automóveis, em embarcações, aviões até. Mas o que fez pelo próximo? Nada, ou muito pouco. Não dá para julgar, não dá para pôr todo mundo na mesma balança. Mas a grande maioria se ludibria, né, pelo brilho do ouro e foca a sua vida naquilo ali, apenas naquilo ali. Então veja a distância que está do conhecimento do que é realmente a vida. Porque quando você começa a compreender o que é Deus, o que nós estamos fazendo nesse mundo aqui, qual que é o nosso papel, qual que é o nosso destino, a gente pegar ter uma vida opulenta e fazer nada com ela é extremamente vergonhoso. Quanto mais a gente compreende que é a vida, o nosso papel, e a gente se tranca no nosso egoísmo, isso é extremamente vergonhoso para nós, para nossa consciência. Nossa consciência vai detonar-nos depois. Se, enquanto o brilho do ouro ainda nos ofusca, tudo bem, a gente se deixa enganar. Mas quando esse brilho se apaga, a nossa consciência vem com tudo. E aí, o que você fez? Nada. Isso vale uma reflexão também para nós aqui, que não somos ricos financeiramente, mas temos uma riqueza de saúde muito grande. Temos uma riqueza mental, uma vida mental bem sadia. Temos uma estabilidade relativa, né, financeira, né, que temos o suficiente para vivermos com dignidade. Mas e o que nós fazemos nesse tempo? Até a gente estava comentando, né, no começo da aula, que o tempo vai passando, ao invés da gente, pelo menos no meu caso, de querer se livrar das incumbências aqui no centro, querendo justamente aumentar esse tipo de trabalho. Por quê? O tempo já vai se esgotando, o tempo começa a se afunilar e temos que aproveitar ao máximo essa oportunidade. Vamos dizer que vivemos uma vida inteirinha, não ajudamos ninguém, absolutamente ninguém, não fizemos nada por ninguém, a vida inteirinha. Mas chega um determinado momento da nossa existência, a gente dá a mão a uma pessoa, consegue soerguê-la, consegue aconselhá-la, consegue ampará-la, consegue colocá-la de pé e fazer com que ela caminhe, se endireite e tenha uma vida digna e profícua e construtiva. Se a gente viveu a vida inteira e conseguiu apenas já é um feito enorme. Olha, a gente saiu do zero. A gente vivia plenamente pelas nossas satisfações pessoais. E a gente consegue ajudar alguém, fazer a diferença para uma pessoa. Então já é uma coisa grandiosa. Imagina se a gente usar essas propriedades que nós temos, esse conhecimento que nós temos, essa bondade que já aponta no nosso coração, para ajudar, para ser um exemplo, para fazer uma pequena diferença. Imagine quando retornarmos do lado de lá, quantas pequenas boas ações a gente fez que vai nos dar uma leveza, essa leveza que a gente tanto aspira, que a gente tanto imagina um dia ter. Então, quando a gente fala também de opulência, de fortuna, a gente tem que tirar do enfoque, que são aqueles que têm grandiosas fortunas, porque nós somos ricos também. Temos uma oportunidade maravilhosa. Só de ter corpo perfeito e uma mente sadia,
já somos grandes devedores. Já somos grandes devedores. Então, que a gente busque fazer uma coisinha. A gente não vai ser um Chico Xavier? Não vai ser. A gente vai ser uma Madre Teresa de Calcutá? Não vai ser, a gente sabe disso. A gente vai ser um Divaldo Pereira Franco? Não. Você quer começar lá por cima? Vamos começar fazendo a primeira construção. Toda construção começa com o primeiro tijolo, né? Vamos colocar os primeiros. E lembrando que a primeira caridade, a primeira construção que nós fazemos é para nós mesmos. Nós temos que estar embasados, temos que ter uma base sólida. E essa base nós estamos construindo aqui no estudo, na frequência do centro, assistindo as palestras, lendo os livros, compreendendo, estudando, para que depois, quando o trabalho realmente vier, de verdade, a gente esteja bem embasado. Em qualquer situação você sabe como se portar, como se virar, como reagir. Então, estamos nos construindo. Alguns tijolinhos já foram colocados, mas já dá para fazer alguma coisa, já dá para fazer alguma sombrinha para alguém, né? Então, não percamos tempo para o nosso próprio bem, porque quem vai nos cobrar, quem vai cobrar as nossas ações, os nossos feitos, somos nós mesmos. Nós mesmos. Então, que a gente não chegue de lado de lá, ou no final dessa vida mesmo, ou daqui a alguns anos, pensando assim, olha que tempo que eu perdi e eu podia ter amado mais, abraçado mais, conversado mais, ajudado mais, construído mais, trabalhado mais. Sabe o que está me lembrando? A música dos Titãs. Epitáfio. Fala tudo isso. Eu estou plagiando a música, sabe? Mas você falou, você foi falar e desvendou meu. Mas a gente sempre pode ter feito, fazer um pouco mais. Dá para fazer. Mas como que chega essa força, essa vontade? Lembra da tal da vontade, né? Se tira do sentimento. O sentimento é a fonte que nos dá essa energia, essa vontade para agir. Se você não tem o sentimento aqui já nascendo, dificilmente você vai agir em prol do próximo, ou em prol de uma construção assim. Então, lembra daquela frase assim, quando o trabalhador está preparado, o trabalho aparece? Pois é, nós estamos em preparo. Estamos em preparo. Quando estivermos prontos, pode ter certeza que o trabalho vai ter. E aí não tem férias, não tem descanso. E nem precisaremos. Não precisaremos. O próprio trabalho vai nos fortalecer. Vai nos dar a energia que a gente precisa. Bom, continuando aqui então, onde que eu estou? Quando nada enxergam, além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. Pois é, um exemplo disso aqui é o seguinte: faz de conta que eu nasci no berço rico, vivi, estudei, vivi, construí família, envelheci no berço rico e não fiz nada por ninguém. Vivi por mim e pelos meus. Tudo bem, um dia a passagem plano físico, plano espiritual vai acontecer, ou seja, um dia nós vamos morrer, né? Vamos voltar para o plano espiritual e aí virá uma nova luta depuradora que ele está falando aqui, uma nova reencarnação, uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade geralmente não vai ser tão opulência, não. Vai ser o quê? Em condições adversas. Porque nessas condições adversas a gente vai aprender muito mais do que nós aprendemos quando tínhamos uma condição abastada. Aí vamos ter que
lutar pela sobrevivência, lutar para manter a família, para vestir, para comer, para se construir, né? Para adquirir as coisas. É muita luta. Nós estamos nessa empreitada. Isso faz eu pensar que na época do Império Romano a gente era romano, porque eles não trabalhavam, né? Só viviam das conquistas, né? O povo ali, com suas exceções, viviam justamente da lapidação dos demais povos. Então se julgavam superiores, tinham um poder bélico maior do planeta, subjugavam o próximo, roubavam tudo, escravizavam e se achavam os melhores. Como que se cura isso? Essa chaga? Quando desencarnar como romano, nasce como escravo. Lembra há 2000 anos? O Publio Lentulus era o senador romano. Ele desencarna, renasce 50 anos depois na pele do escravo Nestor, que era um grego, que era um professor que foi o quê? Levado para Roma para lecionar para os filhos dos romanos. Mas ele era o quê? Escravo. Mudou-se apenas o cenário. A pessoa é a mesma. Assim vai acontecer conosco, assim acontece com todo mundo. Então, por exemplo, a gente pega aqui uma rixa muito grande. Católicos, muçulmanos, sabemos dessa rixa, porque vem lá das cruzadas isso, né? Então, um não gosta do outro. Como que esse negócio vai se resolver? Desencarna americano, né? Norte-americano, renasce lá no Oriente Médio. Desencarna no Oriente Médio, renasce lá no continente americano. Mudando as posições, aí essas rusgas, nada mais é do que uma birra, né? É uma birra. Né? Você, eu não gosto de europeus, por exemplo. Eu não gosto de asiáticos. É birra. Você é um ser humano, eles são um ser humano, e você está numa condição, eles estão numa outra condição, e para eu aprender a tolerar, eu só mudo de lugar. Desencarna aqui, renasce lá, você vai ter que conviver junto com aquilo que você não gostava. Aprende a gostar, aprende a depender. A vida é assim. E assim nós vamos aprender. Na marra, né? Na marra. Lembra que eu sempre também falo, aproveitem enquanto as rédeas da vida estão nas suas mãos e faça o melhor. Porque quando a gente não faz o melhor, a vida está nas rédeas, aí sim você sai daqui, vai para lá, vai para nessa condição e tal. Mas a gente está numa condição que a gente já pode traçar o que é melhor para nós. Né? A gente já pode experienciar. À medida que você vai sabendo das suas limitações, eu tenho resquícios aqui grandiosos de vaidade, de brutalidade, de falta de educação, de pavio curto e coisas que a gente tem. Então, vamos procurar nós mesmos corrigir isso aqui. Porque se a gente não corrigir, a vida vai se incumbir de corrigir. Então vai pôr na nossa frente para você conviver com outra pessoa sem educação. Você vê como que é ruim isso. Você aprender o valor da educação. Você vai ser despezinhado, maltratado. Justamente porque porque você fez uma coisa errada, não é para você aprender. Uma vez aprendido a lição, o problema se encerra. Mas se a gente pode criar os mecanismos para nos aperfeiçoar, façamos isso. Né? Lembrando aqui do vídeo da Ana Guimarães, de um diálogo que ela teve com o Chico, um episódio que ela estava passando, né, que ele fala, desculpa, de volta, que ele fala, né, se for uma prova, então que eu possa passar por ela, né, vamos dizer, tirar um 10 ou uma nota mais satisfatória, já que se a gente está aqui, né, e se é no momento da prova, é melhor do que no
Você está causando, né? Porque ele fala isso justamente porque o obstáculo é o que nos corrige. Você vai tirar o obstáculo, o problema vai continuar. Né? Então, aproveitar. Se estamos com um problema, aproveita as lições que esse problema vai te oferecer. Porque vai passar. Tudo passa. Então, essa oportunidade vai passar. Você tem a dificuldade, o obstáculo da doença. Você não vai ficar doente o resto da eternidade. Isso é uma fase, ela passa. Aprende da melhor maneira possível o que você pode, que ele pode te fortalecer, te dar uma nova visão, fazer você, muitas vezes, compreender aquilo que você não conseguia ver, por exemplo, a bondade dos outros, a caridade, a fraternidade, a empatia, tolerância. Então, às vezes o obstáculo faz a gente ver coisas que no natural a gente não consegue ver. Então, aproveitemos, porque passa, é uma oportunidade. Olha só, todo mundo tem medo ou um certo receio da velhice, pelo menos a grande maioria tem, mas ela tem toda a sua beleza também. Toda a sua beleza também. Vamos passar por isso? Se a gente não morrer antes, vamos passar por isso. Então, vivamos essa fase da melhor maneira possível, sem Alzheimer, se Deus quiser, né? Mas, aproveitando, e seja, se por acaso alguma doença limitadora nos acometer, aprendamos com ela. Não vamos ficar pedindo assim, não tenha. Afasta de mim esse cálice. Porque se o cálice foi oferecido, tem um motivo. Tem um motivo. Porque quando não tem causa, não tem um problema para corrigir. Isso é fato. Terminando então, só vou ler um trechinho aqui de novo, só para a gente pegar o embalo do restinho. Quando nada enxergam além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então toma o ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Sofrimento existe no mundo atual nosso? Ou se existe? Por que será? É necessário? Sim. Mas poderia ser trocado por outra coisa, outro mecanismo de aperfeiçoamento, se as pessoas, nós estamos nesse contexto, compreendêssemos o que são virtudes, o que são defeitos, compreendêssemos o valor e o significado da palavra fraternidade, caridade, perdão, tolerância, e sabermos os malefícios que geram a maledicência, o estupim curto, a falta de perdão, a vaidade, a avareza, a ânsia pelo poder, a subjugação. Se a gente soubesse o que cada coisa pode fazer de mal e o que cada coisa pode fazer de bem, a gente escolheria os caminhos mais tranquilos para a nossa evolução. Acho que por isso que ainda está tudo meio amarrado, né? Porque, né? A gente vê cada coisa, pelo menos hoje a gente tem um acesso à informação muito grande na internet, né? Antigamente não tinha isso, a gente só tinha uma revistinha, um jornal, uma televisão que validamente dava um cenário mundial, né? Hoje você vê tudo, em tudo quanto é lugar Em tempo real, né? e como tem assim, coisa ruim. Muita coisa ruim. Então tem muita coisa a ser corrigida. E como que se corrige isso?
Muitos não querem nem saber, não querem nem ter a mínima predisposição para entender o que seja religião. Tem moda hoje o quê? Queimar igrejas, atacarem religiosos, entrar em igrejas, trabalhar os cultos. O que mais? É falta de respeito com a divindade. Põe Jesus no carnaval, põe lá o diabo escoteando Jesus. Quer dizer, é uma falta de noção. Essa onda agora até diminuiu um pouco de entrar nas igrejas e quebrar aquelas imagens. Eu acho aquilo um horror. É um templo religioso, católico, que seja, mas entra dentro de rua com aquelas imagens imensas, quebra tudo e taca fogo. Eu acho um absurdo isso. Mas isso tem um porquê. Isso tem um porquê. Quando você mina a parte religiosa, as pessoas ficam totalmente vulneráveis e maleáveis. A fé realmente é uma fortaleza. Quando chegamos na condição de adquirir, compreender, a gente aceita todos os desafios e a gente se sacrifica. Prova é os primeiros cristãos. Era dado a estes essa oportunidade. Ou você renega o Cristo e se salva, ou você aceita o Cristo e vai para o martírio. Quantos que foram para o martírio? De onde que tiraram essa força? Porque uma vez adquirida, não tem retrocesso. Tá? Toda virtude, uma vez que você adquiriu, não perde mais. Agora, tem aquela que você está aprendendo, está entrando em contato, aí vem o quê? Um choque na matéria. Se acontecer isso, você está perdido, você se perde. O que a lei de conservação fala? É mais alto. A lei de conservação é mais forte do que a razão. Então você muda, né, aquele cenário. Fazer uma pergunta, Valdemir já se colocou nessa questão, porque às vezes eu me ponho muito por estarmos aí nessa fase de transição, né, que vamos ter. Mas a gente está com uma geração que entrou aí, isso que eu coloco, às vezes eu vejo um número, não sei, assim, não dá para mensurar, mas assim, eles estão perdendo esses jovens, se afastando da espiritualidade, né? Se afastando, né, da religiosidade e assim ficando muito apegados à matéria mesmo, né? A algo muito superficial. Mas isso é bem legal, sabia? Assim, me assusta também. Assusta, mas é bem legal isso. Sabe por quê? Lembra quando eu mencionei, agora há alguns minutos atrás, quando eu falei assim, quando a gente não consegue ver os nossos defeitos, Deus põe à nossa frente pessoas iguais a nós, para que nós vejamos no outro aqueles defeitos que a gente não viu. Então, quando a gente depara com esses jovens que ignoram a figura de Deus, a religiosidade, pode ter certeza, é porque nós fazemos o mesmo. Mesmo frequentando uma religião tal, a gente não segue. Poucos seguem, poucos entendem. Então, a figura do outro problemático é justamente para nos despertar, para nos chocar. Opa, peraí, eu vou por esse caminho? E se você começa a retificar. Então, a gente carrega ainda, todos nós, os mesmos miasmas, os mesmos defeitos que esses que por aí ignoram a figura de Deus, né? Da importância da religião, a gente carrega esses miasmas. Então, a gente agora, nesse choque, desperta. Pô, eu tenho que reagir. Vou deixar que os jovens vão para esse caminho? Não. Eu começo a reagir. Senão, o que vai? A gente leva tudo no mesmo marasmo. A gente acha que é religioso.
a gente acha que é bom, a gente acha que é fraterno, a gente acha que é caridoso, então está tudo perfeito. E quando a gente chega do lado de lá, junto à nossa própria consciência, a gente fala, puxa, eu perdi tempo, eu me enganei, eu não fiz isso, eu não desenvolvi isso, eu não me aperfeiçoei nisso. Então, obstáculos nos fortalecem. Então, se o mundo que está ao nosso entorno está meio conturbado, aproveitemos. Porque está sendo nos concedida uma oportunidade de vermos e sentirmos a repercussão dos nossos próprios defeitos quando a gente não nos corrige. E a gente gosta de julgar, né? Não, o mundo está assim, os jovens estão assim. Não. A gente está assim. A gente está nesse contexto. A responsabilidade é nossa, sim. É nossa, sim. É hora de reagir. É hora de fazer. É hora de ser. É hora de dar o testemunho. É hora de você falar, pô, que ponto você está? Uma coisa, porque é muito simples. Olha, quantos e quantos anos a gente viveu, quantos séculos a gente viveu assim. Se você for à missa aos domingos e falar que tem uma religião, eu sempre falo missa predominantemente dos católicos, né, aqui no Brasil. Mas independente, ter uma religião só por ter, é como ter um time, né? Um time de futebol. Eu torço para tal time, para ter um time. Mas por conveniência. Então, não é essa religião, é algo muito mais. E nós temos que, como exemplo dos cristãos lá, às vezes temos que nos sacrificar para que o Evangelho sobreviva. Então, está conturbado o mundo? Tá. Está difícil? Tá. Pés pro ar? Tá. Mas, se está e estamos aqui, é porque coisas erradas a gente fez e temos a oportunidade grandiosa de consertar. Então, consertemos. Eu acho que eu até entendo o que a Denise quis dizer, porque você trabalha com jovens, não é? Tanto aqui quanto na escola, não é? Porque você é uma professora de adolescente, jovem. Não. Eu trabalhei já no colégio, mas agora não. Mas convivo, né? Então, jovem. Por isso que eu acho que eu entendo, porque ela se depara com tudo isso. Mas é que eu não posso, porque se eu vou começar a criticar os estudantes, eu vou longe. Não, eu vejo. Eu falo para vocês, gente, está muito. A conversa com eles gostosa. Porque eles vêm com muitos argumentos, né? Aqui mesmo. Né? Eles têm, eu falo para eles, vocês têm muita informação aqui, né, no celular, mas está faltando compreender. Então é um diálogo. É interessante, a gente se exercita isso. Bom, vamos para o outro item que é o 140, né? Centésimo, quadragésimo? Falei certo? Certo. Ainda lembra, né, Rodrigo? Estudar tem seus valores, né? Tem hora que eu tenho que parar para pensar, como que fala. Para os montes. Bom, esse trechinho do Evangelho foi falado por Jesus, está em Mateus, capítulo 24, versículo 16. Vocês notaram que quando a gente fala esses trechinhos do Evangelho, a gente não sabe o contexto? A gente não sabe o que está para cima, não sabe o que está para baixo. A menos que alguém tenha aqui se preparado antes, pego o Evangelho e lido um capítulo inteiro para compreender. Mas não é o nosso intuito, tá? Não é o intuito de pegar todo o contexto e trazer a história. Eu estou pegando aqui a frase de impacto e trazer toda a sua essência. Então, são maneiras diferentes de explorar o assunto. Poderia se explorar pegando todo o contexto? Poderia.
Só que daí vocês têm tempo para ficar aqui até uma meia-noite? Não dá, né? É muito extenso. Né? Eu gosto de pegar um trecho e explorar frase a frase. Né? Não adianta você ler rapidamente, se eu ler rapidamente aqui e perguntar o que foi a primeira vez que eu li. Não é? E na hora que você lê a segunda parte, você já esquece a primeira. A gente é assim. Eu aprendi com a Nath Guimarães que a melhor maneira de você gravar tudo isso que está sendo falado, você tem que gostar muito do que está acontecendo. Gostar, realmente, gostar do assunto, gostar da explanação, gostar do ponto que foi abordado. Se você não gostar, você vai chegar em casa, o que falou lá mesmo? Não sei, não lembro. Né? Então... Eu posso comentar um negócio? Pode. A gente gosta, né, desse estudo da terça. E o nosso evangelho, nas quartas-feiras, a gente está usando esse livro aqui. Né? Não, só que a gente está atrás, da onde está marcado aqui, a gente marca com clips, para a gente fazer cada semana um ler. E a gente está em capítulos que a gente já estudou aqui. Valdemir do céu. Que diferença. A gente não consegue. E a gente estudou aqui com você. Então, alguma coisa, a gente, nossa, lembra que a gente fez esse comentário, mas a maioria das vezes não. A semana passada a gente caiu naquele do Lázaro, né? Aí eu lembrei de muita coisa, até que eu comentei aqui, então foi o mais fácil da gente fazer o comentário lá. Mas não é fácil a gente guardar. Não é. Confesso, não é fácil. Isso não é um problema seu, não, é um problema de todos nós. De todo ser humano. Tá? O problema do ser humano. Não dá, cara. Nossa memória também não tem, né, condições de guardar tantas transformações por tanto tempo. Como que como que é melhor assimilado, guardado as informações? Justamente aquelas que são impactantes. Você já viu, por exemplo, ouviu falar da memória olfativa? Que você, um determinado cheiro, uma determinada situação, na hora que você sente aquele cheiro, você já lembra tudo. Volta lá atrás. Né? Então, porque aquilo ali, de certa forma, marcou e atribuiu. É um link, né? E mesmo a audição, né? A audição também é uma música, um poema, às vezes um filme, tudo que... E o cheiro também a gente lembra como se tivesse sentindo o cheiro de novo, né? A gente lembra. No meu caso particular, o cheiro eu volto lá em fora. Esse dia eu estava comentando um fato que ocorreu lá. Falei assim, porque alguém falou, né? Alguém de estudo do espírito falou assim, o pensamento tem cheiro, o pensamento tem cor, né? Lá nos livros de André Luiz ele cita isso. Aí eu citei uma coisa, tem duas frutas que era bem conhecido lá no Nordeste, que aqui não é muito comum. Uma delas é manga rosa, e eu lembrei da manga rosa, e eu senti o cheiro da manga rosa que é diferente das demais mangas. E eu lembro do cheiro da manga rosa, ou seja, se alguém fechar meu olho e colocar uma manga rosa aqui na frente, eu vou saber que é ela, não tem? A gente tem muito disso. Então, os textos, né, os trechos, as passagens, que a gente mais lembra justamente aquelas que foram mais marcadas pelo sentimento. E ela explica que, justamente, nosso cérebro, quando se trata de emoções, são ligações químicas que são processadas no nosso cérebro. Isso. E quando são meras informações, são elétricos. Então, as químicas ficam mais bem gravadas no nosso cérebro. Agora, as elétricas são facilmente apagadas. Mais ou menos assim, não sei explicar como ela, mas justamente a emoção faz com que a química
seja processado, né? E consequentemente fica melhor fixado. É mais ou menos por aí. Por que eu estou falando isso? Eu não sei. Mas vamos lá. Para os montes. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Se a gente for falar essa frase ao pé da letra, eu não tenho a menor ideia do que não vou falar. Ó. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Sem contexto aqui eu não consigo. Sem contexto, essa eu não consigo. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Eu vou para Emmanuel. Tá? Essa foi muito para mim. Vamos lá. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. Vou ler de novo, tá? Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. A advertência é profunda, porque, pelo termo Judéia, devemos tomar a região espiritual. Tá, já voltando ao contexto, né? Onde se entende Judéia, você substitui por região espiritual, tá? De quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do mestre para a suprema iluminação. Vou ler de novo que eu perdi o contexto. Tá. Onde que eu estou aqui? Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. Tá. A advertência é profunda, porque pelo termo Judéia devemos tomar a região espiritual, de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do mestre para a suprema iluminação. E a atualidade da Terra é dos mais fortes quadros desse gênero. Em todos os recantos estabelece-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir. Tá, vocês pegaram o cerne da questão ou ainda não? Vou ler mais um trechinho. Nem que eu tenha que ler umas 3 vezes aqui, não vou pegar isso aí. A moral da história. É chegado o instante de que se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. Então é uma figura de linguagem. Então, se Judéia é plano espiritual, acabei de ler, perdi. Os montes são ideias superiores. Monte das ideias superiores. Tá, vamos ler lá em cima de novo. Fujam para os montes. Montes das ideias superiores. Então, os que estiverem no plano espiritual, seria isso? Então, os que estiverem no plano espiritual, fujam para... Eu acho que A elevação das eu ideias também com o superiores. plano espiritual, região espiritual da... Seria O o ambiente que íntimo você de cada um. está isso. E aí se eleva. Aí vai Isso. Se você está na ideia, Aí se Então, você está está numa mergulhado. coisa tão individual e não coletiva, né? Está falando do Isso. ser. Isso. Do ser. Se você está numa região espiritual, aí cita várias coisas ruins, né? É da reforma íntima mesmo. É da reforma E íntima. se vai até o monte, aí é uma elevação íntima de cada um. Ah, entendi Agora assim dá também. para pescar alguma Falar coisa. região Mas espiritual, não tipo, Então, vamos tirar aqui os que. Vamos propor a gente. Então, nós que estamos na região espiritual,
Fujamos para os montes. Podia ser mais quem que escreveu isso aqui? Região espiritual. Quem que falou isso aqui? Foi Jesus que falou isso aqui ainda. Jesus. Pelas aspirações íntimas Isso. se aproximam do Mestre do inferno. Para a suprema iluminação. Dessa distância. Bom, eu já estou no finalzinho do texto, vamos terminar de ler só para É melhor chegar. chegar no final aqui. Que aí No final, seja a conclusão. Às vezes é quem salva, né? É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. É indispensável manter-se discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra. Que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. Bom, vou pegar o gancho do que nós estávamos falando agora há pouco. Nós estamos numa geração, vivendo uma geração que está totalmente desfocada da religiosidade. Então vamos dizer que está esse meio caos aqui na vida social, na vida religiosa. A vida religiosa também, nossa, está meio... Os alicerces foram bem abalados. Então está na hora de todos os alicerces religiosos, de todas as religiões, se fortalecerem e se reerguerem. Então, é necessário que se saia dessa nossa zona de conforto. Então, talvez isso. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Talvez seja isso. Aqueles que estão naquela zona de conforto, está na hora de sair desse marasmo. Vamos trabalhar. Vamos para os montes. Vamos para onde está precisando da gente. Então, nós estamos vivendo uma realidade hoje que nós estamos só falando o quê? Isso aqui está ruim, isso aqui está ruim, isso aqui está perdido, isso aqui perdeu. E se for falar, vai longe, né? Então, não adianta falar. Tem que se fazer, tem que se agir, tem que ser a diferença. Porque seria isso, a partir do momento que você chegar no monte, né, nas ideias superiores, para você ter condição, e você passa a partir para a ação. Vamos dizer, a partir do momento que você está no nível né, com ideias, né, com todo um aprendizado, você partir, não ficar só a teoria, né? Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, nós estamos em momentos conturbados, isso é fato. Aliás, nós estamos, já estivemos, já passamos. O negócio não. Eu ia falar, você falou que quando eu era pequena, eu escutava as pessoas falando, essa geração, e eu falava pra mim, tá perdida, essa geração não é nada. E hoje eu vejo eu falando, gente, esse povo que tá chegando, tá perdido. Mas eu já estava perdida nos anos atrás. Então, é porque vai mudando a forma de se ver o mundo, de se viver também. E eu acho que a gente, ligado ali nas sinapses, né? Quebrar as nossas crenças é muito difícil. É muito difícil. E não que sempre as pessoas estejam erradas e eles estejam certos, mas a gente tem dificuldade de enxergar com o sapato do outro. De enxergar do jeito que a pessoa nasceu. Quando a gente nasceu não tinha nada do que tem hoje. E aí a gente fala, essa geração é muito inteligente, mas nós temos estímulo o tempo inteiro. Se a gente tivesse estímulo o tempo inteiro, mas não era o momento de se ter estímulo o tempo inteiro. Então quando eu escuto isso, eu falo, nossa, o mundo hoje está perdido, que bom. Tudo está do jeito que deve estar. A gente está aqui porque é para ser assim. Isso é realmente. É que as coisas hoje estão bem aceleradas e você que vive vive uma fase mais tranquila, tem uma dificuldade de adaptação. Eu lembro, por exemplo, meus avós, meu avô, meus tios mais velhos, eles tinham o quê? Uma velocidade de vida, né? O time. O nosso já era mais acelerado. Nós, os netos, já eram mais acelerados. Agora,
Os nossos filhos, mais acelerado ainda. Será dos netos, né? Informação muito rápida, ser absorvida. Tá, o problema que eu acho é a questão de o nosso cérebro é uma máquina assim, extraordinária. Então a gente consegue aprender facilmente muitas coisas. Então por isso nascer e renascer é importantíssimo para que sejamos sempre acelerando esse processo de aprendizado. Mas a questão cai no quesito moral. Né? O quesito moral é o seguinte: se você analisar a geração anterior à sua, tinha os problemas morais? Tinha. Essa que está vindo agora, tem os problemas morais? Tem. Volta lá para o começo do século passado, tinha problemas morais? Tinha. Sempre teve. E às vezes, pior ainda. Eu acho que a gente tem essa sensação de que agora está pior, porque a gente tem informação. Porque então, aconteceu né? essa semana, né? Do Dalai Lama, lá na Índia, que estava. Anos, 40 anos atrás, a gente vai ter essa diferença dessa informação. Gênio. O que ele fez? Eu não sei. Ele viu um menino sugar a língua dele. Uma criança que estava lá falando de uma atenção na criança. Eu fiquei sabendo disso Desculpa, hoje. mas abalou a estrutura, né? Ele é um livro Aí ele põe espiritual. pra fora e aí a câmera pega o nome de ali. Aí a criança fica. Aberração. A criança fica assim, olhando pra Pegou ele. mal. De 10 anos. Então aí quando a gente pensa, nossa, gera quanta coisa ruim está no mundo. Na verdade, sempre tivemos problemas morais, mas agora a gente fica sabendo muito rápido. Não tinha como né? saber. Exatamente. Aconteceu lá, quando estourou a guerra na Rússia, eu acordei e eu tinha notícia, não sei quantos tinham morrido, muito rápido. Antes, para a notícia de uma guerra, chegava de navio, carta. E a verdade é que esse tipo de problema sempre teve no planeta, mas o que vende mais, o que aparece mais? São esse tipo de notícia. Tem muita iniciativa boa, muita coisa boa acontecendo. Não aparece. O que vende é coisa ruim. Se você colocar uma novelinha lá de 2 anjinhos falando, ninguém vai assistir. Ninguém vai patrocinar, não vai ter ibope. Você coloca. Essa é a questão. Eu acho que estou fora da curva, porque eu só estou assistindo filme Água com Açúcar agora. Tem sangue, tem sofrimento, eu estou fora. Já bastante. Você está falando ali da velocidade das informações, né? Eu lembro das Torres Gêmeas, né? Que a primeira foi atingida, aí o meu irmão estava lá na sala e a televisão ligada, e eles comentando, aí, isso aí é um atentado terrorista, isso aí não foi acidente e tal, não sei o que, meu irmão comentando, né? Aí a gente olhando para a televisão e ele comentando, aí de repente o outro avião entrou, né? Ou seja, o segundo avião já estava transmitindo ao vivo para o mundo inteiro, né? Realmente, a informação hoje é mais acelerada. Mas os problemas continuam arrastando século após século. Né? Então, acho que o que está falando aqui é justamente, então os que estiverem na sua posição confortável, saiam dela, fuja dela, para onde há o quê? A necessidade de se trabalhar. Olha, então vou tentar analisar o texto, vou reler, a gente tem tempo, hein? Vamos reler o texto inteirinho para ver se se encaixa nisso. Vou ler sem parar, para ver se se encaixa justamente nessa ótica. Tá bom? Vamos lá. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. A advertência é profunda, porque pelo termo Judéia devemos tomar a região espiritual de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do Mestre para a suprema iluminação. E a atualidade da Terra é dos mais fortes quadros desse gênero. Em todos os recantos estabelece-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A baixada está repleta de nevoeiros tremendos.
Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra. Que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. Então isso aqui vai passar, isso é transitório. Essa balbúrdia, né, aparente, vai passar. E o trabalho que nos compete é justamente, se nós nos colocarmos como trabalhadores do bem, trabalhadores da seara do Cristo, é o quê? Voltar a reconstruir a alegria, né? Reconstruir o edifício da vida, deixar tudo de novo nos parâmetros exatos. Como eu disse, o caos é necessário, muitas vezes. E é do caos que se acelera o processo de desenvolvimento, de reconstrução de uma sociedade. Então, se os parâmetros morais estão em ruínas, é a hora de se reconstruir novamente em solo firme esses parâmetros morais novamente. Por quê? O que vai levar essa derrocada moral? Vamos analisar. Você liga a televisão, você vai ouvir uma música, o que ela fala de bom? Eu não vou falar de gênero de música não, porque não fala que eu pego no pé do funk. Então não vou falar de nenhum gênero musical. Mas pelo amor de Deus, né? Que é isso? Isso é um insulto. É um insulto. É cultura, é arte. Não é. Não tem nada de cultura, não tem nada de arte. Absolutamente nada. E o que tem isso aí? Com o perdão da palavra, a expressão do rosário. Isso é safadeza. Ou seja, deturpação dos padrões morais. Por quê? Quando você desconstrói a sociedade, ela fica facilmente manipulada. Se o indivíduo não tem Deus à sua frente, ela é facilmente manipulada e levada para todos os recantos. É levada para o crime, é levada para a prostituição, é levada para tudo de ruim. Porque não tem freio, não tem respeito. Não tem respeito com o próximo. Não tem isso. A gente nota cada coisa assim extremamente absurda. Mas tem uma importância isso. O choque. Porque todas as pessoas que estão vivendo naquele período, naquela condição, vamos supor assim, todos nós já tivemos nossos 18 anos, já fomos a bailes, já dançamos muito, né? Já vivemos essa fase. Haviam coisas boas, haviam coisas ruins. Pelo fato de haver coisas ruins, todos nós nos perdemos? Não. Então a gente não pode generalizar também que
todos que estão nesse meio, vivendo nesse contexto, estão perdidos. De fato. Músicas com dupla interpretação, com certa malícia, sempre existiram. Né? E o fato é o seguinte, agora foi uma coisa exagerada, uma dose cavalar, né? Agora foi uma dose cavalar. Mas, mesmo assim, aqueles que estão vivendo aquele contexto não são pessoas que moralmente estão destruídas. Não, de forma alguma. Mas estão em choque com aquela realidade. Então, quando você se depara com alguma coisa, das duas uma, ou você entra, aceita, ou você repete naturalmente. Você não precisa aceitar. E outra coisa, não é pelo fato de você estar naquele lugar ou naquela posição que você coadune com o que ali ocorre. Né? E eu sempre falo também que aquele que quer realmente ser um indivíduo evoluído, ele não se escandaliza. Ele compreende, mas não se escandaliza. Ele entende, mas não julga. Ele não vai atrás daquele modismo, mas compreende a posição que os outros estão, a posição que eles se encontram. Porque para você ser um pouquinho elevado, se você for desprovido de empatia, de se colocar na posição do outro, se você não tiver empatia, você não é elevado, não vai ser elevado nunca. Né? Um dos pilares, né, da construção do indivíduo é justamente ele ser totalmente sociável. Para ser totalmente sociável, você tem que compreender o próximo, porque o próximo tem muita limitação, assim como nós temos. Assim como nós somos tolerados pela nossa pequenez, temos também que tolerar, conviver e compreender aqueles que estão numa condição um pouco inferior. Então, esse caos aparente que a atualidade revela para nós, na realidade é só um chapalhãozinho para que aqueles que são no caminho do bem despertem e reconstruam e faça acordar esse enorme potencial que cada um carrega. Para esse mundo mudar para melhor, basta que os bons arregassem as mãos e trabalhem. Só que a grande maioria de nós espera que Jesus volte e ponha as coisas no seu devido lugar. Que os grandes espíritos voltem, reencarnem aqui e ponham as coisas no devido lugar. E a gente faça o mínimo de esforço, o máximo de recompensa. Isso demonstra a nossa pequenez. Quando a gente espera recompensa, se você esperar recompensa, já mostra a sua pequenez. A gente não deve esperar nada, absolutamente nada em troca. Porque tudo que nós precisamos não é o mundo que vai dar, são as nossas ações que vão dar. Ninguém pode dar aquilo que apenas nós podemos fazer brotar, né? Dentro de si. Então não adianta a gente esperar um mundo perfeito aí, sem suor, sem lágrimas, sem trabalhar, sem obstáculos. E se está tendo, é porque Deus preparou isso para nós com todo amor e carinho para que a gente aproveitasse. E eu vou falar uma coisa para vocês, é uma honra muito grande nós estarmos vivos nesse período de transição que estamos vivendo. Mas a gente comentou uma coisa parecida lá em casa, que a gente está vivenciando todo o processo maior de transição. Essa balbúrdia E fazendo parte desse Nós estamos no clímax da evolução. que é o... Porque ela começou lá no século, 2 séculos atrás, lá com a Revolução Francesa, se não me engano, né?
Acho que o marco do período de transição foi o início da Revolução Francesa. Então, desde então, nós já estamos vivendo esse período de transição. E ainda vai para frente, vai um bom tempo. Mas foi culminante, foi notório, grandemente notório, esse período 80, década de 80, 90, 2000, 2010, 2020. Essas décadas, principalmente a década 90. 80/90. Essa foi a grande guinada, sabe? O salto da tecnologia, da informação, daquela coisa que era lenta, uma coisa extremamente rápida. Esse período foi década 80 e 90. E foi mais ou menos nessa época, não sei se eu estou certo, que entrou a internet? Foi. Aí foi esse boom também. Foi. Esse bom, se a gente for ver, até acho que a questão por ter mais informação e comunicação, a própria sociedade, né? A postura, né, das pessoas na sociedade, o que veio vindo à tona, quanto política, quanto escândalos e corrupções, tudo aflorando muito mais. Olha as coincidências. Na década de 80, o que acontece? Uma liberdade para o Brasil, que sai do regime militar, né? E dá à população novamente a oportunidade de exercer o seu livre-arbítrio para levar a nação conforme o povo Escolheu. né? Então foi dada essa liberdade. Para outros países tem liberdade por aí fora? Pega a Venezuela, tem liberdade de escolher? Não. Pega aí, bom, Nicarágua. Israel mesmo, Palestina, olha o que está o acontecendo lá. Oriente Médio, né? Na Europa já é outra coisa, já é mais, né? Mas então, vamos falar de Brasil, né? É mais fácil de comentar daqui de lá, de fato não tem tanta informação assim. Mas na questão do Brasil, foi quando? 1985, né? 85 saiu o Tancredo, né? 85, Tancredo foi eleito. Então, Foi eleito. O que aconteceu? Em 85 começa então o regime democrático, né? Em 88, o que surge? Constituição. No Brasil, a Constituição. Perfeito. Mas é lançado o primeiro computador pessoal. Você não tinha nascido ainda. Você sabe tudo. Ela estava planejando isso lá. Vestibular Ela recente. estava planejando. lá? São resquícios. Vestibular recente faz 10 anos. Ela planejou lá, falou, agora vou lá embaixo para ver se a onda acabou. Então, em 88 surgem os primeiros computadores pessoais, né? E na década de 90, 91, ainda eram poucas pessoas que tinham computador pessoal, mas em 94 estourou. O preço baixou, né? O preço baixou muito no computador, todo mundo começou a comprar computador e justamente aí a internet se desenvolveu na década de 90. Já existia na década de 80, mas em 90 ela explodiu e aí não parou mais. Depois vieram o quê? Era todo mundo que tinha computador pessoal, laptop? Não, porque ainda era grande. O que foi feito? Surgiram os celulares. Primeiro que os celulares para mensagenzinha, né? O pessoal mandava mensagem. Mas já foi um grande avanço. Depois, agora você tem um computador, um celular que é mais rápido que isso aí. Você pegar o celular é muito mais rápido que esse notebook. Você tem tudo aí na palma da mão, com uma facilidade extrema. Por que tudo isso? Para que nós damos um salto. Chegou, vamos dizer, a liberdade foi concedida. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Coreia do Norte, tem internet lá? Nada. Limitadíssima. Limitadíssima. Nós estamos em 2023. Eles estão vendo que é 2023. A gente tem liberdade aqui.
Lá tem liberdade? Não. A gente aqui pode escolher o que pode comer. Pode trabalhar muito, construir a sua vida social, a sua vida financeira. Lá, não. É que o que mandaram você vestir, o que mandaram você estudar, o que mandaram você falar. Por que existe isso ainda? Por que nós estamos aqui numa condição de ampla liberdade e lá de ampla restrição? Muito simples. Lembra que eu falei há algum tempo aqui no começo da aula, falei de muçulmanos e americanos. Um nasce aqui, morre, nasce aqui e faz essa prova. O que acontece? Mais ou menos a mesma coisa aqui. As pessoas têm oportunidades aqui no Brasil, país livre. Você pode fazer o que você quiser, você pode construir, você pode ter família, estudar, emprego. Mas se você não faz nada disso, você trapaceia, você rouba, você maltrata, você vicia, você é um causador de imoralidades, é um propagador, né? Propagador de imoralidades. Então, tudo que você tem de oportunidade de construir, você faz pro mal. Uma construção ruim. O que acontece? Você teve oportunidade, foi extremamente indisciplinado, você não deu valor a nada do que você teve. Uma vez desencarnado aqui, no Brasil, a probabilidade de você reencarnar num país fechado é extremamente alta. Para aprender as primeiras noções de disciplina. Primeira coisa, obedecer. Aqui nós temos liberdade. Se você quiser desobedecer, você pode desobedecer. Você pode xingar, você pode fazer o que for, e está tudo livre e liberado. Se você xingar o presidente, normal. Se você xingar o prefeito, normal. Não acontece nada. Né? Mas você não faz nada de bom, você só xinga. Você só faz as coisas ruins. É só critica, mas não constrói nada. Você é totalmente indisciplinado. Teve oportunidade de fazer alguma coisa, teve liberdade para tal. O que fez seu livre-arbítrio? Nada. Dá uma tolhidinha no livre-arbítrio, nasce num país assim, que você não tem direito a nada, para aprender o quê? Disciplina. Primeiras noções de disciplina. Por isso que existem países com regimes fechados. Porque enquanto a população mundial ainda precisar desses regimes, eles vão existir. Então eles só existem por nossa causa. Então, quem que vai fazer a diferença nisso aí? Somos nós. Somos nós que não fazemos nada, que pensamos que somos os melhores do mundo, que estamos na doutrina espírita e já estamos com o clarão da consciência, né, resplandecendo no nosso semblante, mas na realidade nossas mãos estão sem cabos algum e nossas ações são muito parcas, muito poucas. Então, o que necessita? Ação. O que fala esse texto? Isso é para a gente arrematar. Então, os que estiverem na Judéia, ou os que estiverem nessa posição de conforto, posição confortável, fujam para os montes, saiam daí e ponham-se em contato com aqueles que necessitam e façam a sua parte para ajudar na construção de seres melhores. Ou seja, a ação. E a ação não é assim, vou sair agora, vou encher o saco de alguém para mudar de religião, vou encher o saco de alguém lá para não fazer isso, para parar de beber, para parar de fumar, querer mudar o mundo assim de uma hora para outra. Não é isso. É você saber utilizar o seu conhecimento para a melhoria do outro. Cada um tem um jeito de se abordar, um jeito de falar, de comportar-se. Às vezes você não precisa nem falar nada.
simplesmente você se expressando, você agindo, você já está influenciando o próximo. Então, estamos aqui numa fase de aprendizado ainda, estamos aprendendo a teoria do cristianismo, né? Para que a prática, quando realmente nós arregaçarmos as mangas, nós não sintamos tantas dificuldades e tenhamos um bom embasamento para poder nos apoiar. É complexo? Extremamente complexo. Mas no fundo, apesar de toda a complexidade, extremo é uma coisa relativamente simples. Só falta a gente querer. Não sei, irmão. Só falta. Por quê? Acho que bondade, amor, como foi falado ali no item 139, né? Amor todos nós temos, todos nós somos. Basta querer que isso aflore. Basta querer que a gente entenda e veja o próximo como alguém importante para nós. Enquanto o próximo for um figurante na nossa vida, a gente vai estar sempre insatisfeito. A partir do momento que o próximo deixar de ser figurante e passar a ser uma figura importante na nossa vida, aí sim nós vamos destinar uma boa parte da nossa vida, do nosso tempo, para conviver, para tentar melhorar, ajudar, exemplificar da melhor maneira possível para que a gente ponha em prática, ponha em ação o que realmente é o cristianismo. Que a gente comece. Cada um sabe o seu start, cada um sabe as suas dificuldades, as suas limitações, né? Cada um de nós sabe. Cada um sabe o que pode ser feito. Não querer começar lá de cima. Que nem muitos que vêm ao Centro Espírita, a primeira coisa que falam para nós é o seguinte: eu queria trabalhar numa reunião mediúnica. Você tem que estar cansado de ouvir falar, de ouvir comentários assim, né? Nem sabe o que é uma reunião mediúnica, nem sabe qual a finalidade, nem sabe como é que as coisas se processam, não sabe o básico do básico que é uma reunião mediúnica. Ou seja, quer sentar lá como se fosse sentar na janelinha, né? Não é. Estava comentando com o Marcos, eu não sei se alguém aqui percebeu, semana passada, o estudo da terça, eu sempre, depois que eu chego em casa, eu vou lá, às vezes eu ouço um trechinho de novo, eu curto, às vezes eu falo boa noite. Alguém viu a pergunta? Essa casa espírita escreve cartas. Não sei isso. Foi no dia do seu estudo. Eu vi. Eu vi isso. Né? Às vezes a pessoa que perdeu alguém, né? Está procurando, desconhece, né? Desconhece. Mas olha, o Valdemir, não é só assim que desconhecem. Sim, não tem. Não é. Isso aí normalmente é pessoa que nem frequenta a casa espírita, né? Para fazer uma pergunta dessa. Aconteceu comigo uma vez também, que uma pessoa me perguntou assim, o desencarnado havia há 3 ou 4 dias, e a pessoa perguntou para mim, lá eles psicografam. Eu entendi do que ela estava perguntando, eu falei, na situação que ele está, se puder dar alguma mensagem, dependendo do tempo, vai demorar um pouco. Até mesmo porque eu conhecia a pessoa que desencarnou, né? Eu sei mais ou menos do jeito que se vive aqui, é o jeito que se passa para lá, né? A primeira coisa que a gente fala nesses casos é o seguinte: como que a pessoa era quando estava viva?
é assim, assim, assado. Ela continua sendo assim. Porque simplesmente fechou o olho aqui e abriu o olho aqui. Nada mudou. Nada mudou. Porque a natureza não dá saltos e ninguém faz milagre assim no pescar dos olhos. E o desconhecimento é uma coisa assim. Uma vez perguntaram, não diretamente a mim, mas para uma amiga minha, e essa amiga minha que veio tirar informação comigo. Ela disse que passou aqui numa sexta-feira, que é o estudo do Daniel, né? E as mãos estavam todas azulzinhas, né? Já estava na hora daquela prece para depois o passe. Aí ela falou assim, olha, pergunta lá para aquela sua amiga, que sou eu, o que estava tendo lá. Uma coisa especial que estava tudo azul. Luz acesa. Aí eu expliquei para ela, olha, acontece isso, escurece para ficar finalmente gostoso, para fazer a prece, o passe. E falei, não acontece só na sexta não, no domingo, na segunda, tudo fica luzinho azul. A pessoa passou aqui e ficou escandalizada de ver, sabe? Mas ela já frequentou. Então, olha para você ver como que, né? Tem que dar graças a Deus não ser luz vermelha, né? Pois é. A gente já evoluiu bastante. Gente, passou do nosso horário já. Uma boa noite para vocês, uma boa semana. E semana que vem nós, Deus quiser, estamos aqui com saúde e paz.